talvez no final da aula talvez tenha mais voz. Então, para evitar isso, eu vou falar um pouquinho mais baixo para poder chegar até lá, tá bom? E hoje a gente vai dar início à nossa última aula, tá? De bloqueadores neuromusculares, em que a gente também vai utilizar no paciente quando a gente for fazer a intubação orotraqueal. E lá na prática, quando vocês chegarem no pronto-socorro ou na sala vermelha e tiver que fazer a intubação de sequência rápida, vocês vão se deparar com essa medicação. Vocês têm que saber quando indicar, quais as contraindicações, tá? Início de ação, meia-vida, para poder melhorar o prognóstico do paciente de vocês, certo? Então, de antemão, eu falo que vocês vão se deparar muito com a citrulina, tá? Um bloqueador neuromuscular e com o hormônio que a gente vai conversar no decorrer da aula. Mas para iniciar, a gente tem que sempre se perguntar o porquê que eu vou usar o bloqueador neuromuscular, tá bom? Então, se eu já estou falando em bloqueador neuromuscular, justamente a gente não vai ter uma contração muscular, tá? Isso vai fazer o quê? Vai facilitar a minha laringoscopia quando eu quero acessar a biese do paciente. Porque imagina ele estar em hipnose, porém a musculatura está toda contraída. A minha laringoscopia vai se tornar muito mais difícil e talvez eu tenha muito mais dificuldade para conseguir intubar esse paciente. Então, por isso que a gente faz um relaxante muscular, um bloqueador neuromuscular, para a gente conseguir fazer a laringoscopia e intubar com tranquilidade esse paciente, tá bom? Proporciona também um relaxamento cirúrgico. O campo do cirurgião, ele está bem relaxado. Porque se ele tiver com alguma contração muscular, ou se ele estiver respirando espontaneamente, a cirurgia para o cirurgião fica mais complexa. Então, o tempo que ele demoraria de 1 hora para retirar uma vesícula, ele pode demorar de 2 a 3 horas. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar também no cirurgião. E a imobilidade do paciente. Então, a gente fez o bloqueador neuromuscular, esse paciente ele vai estar totalmente aos nossos cuidados através da ventilação assistida ou através da ventilação mecânica. Tá? Recentemente, teve uma história de um paciente que chegou com soluço, de 30 anos, que chegou com soluço no pronto-socorro, no interior. O que o colega fez? Eu não sei de onde ele tirou isso na cabeça dele, mas ele fez bloqueador neuromuscular. O paciente, claro, ele entrou em apneia, né? Foi aquele desespero que o paciente, inconsciente, não conseguia respirar, entrou em apneia. No serviço que ele trabalhava, não tinha rede de oxigênio, tá? Então ligaram para o SAMU, até o SAMU chegar lá, e enfim, resumindo a história, esse paciente hoje ele está com sequela neurológica grave, e não foi a óbito, mas ele se encontra com sequela neurológica grave exatamente por uma médica, tá? A gente já seguiu tratar só o uso do bloqueador neuromuscular. Então, é brincadeira, mas assim, já pensou a mortalidade que você traz para o paciente para a família? Então, assim, sempre pensar na medicação que vocês estão infundindo dentro do paciente de vocês, que pode trazer efeitos adversos e até a morte do paciente, tá? Então, eu usei o bloqueador neuromuscular, meu paciente obrigatoriamente vai entrar em apneia, eu vou assistir a ventilação dele, ou eu vou colocar ele em ventilação mecânica. Tá? Jamais eu posso fazer o bloqueador e deixar ele ao ar livre, porque senão ele vai fazer hipóxia, bradiapneia e vai fazer uma parada, certo? Conversando um pouco da fisiologia da junção neuromuscular. Para a gente entender os bloqueadores neuromusculares, a gente tem que entender como é que é liberada a acetilcolina na fenda sináptica, tá? A gente vai ter o neurônio, tá? Pré-sináptico, e vai ter a membrana muscular que vai ser pós-sináptica. Esse neurônio tem dentro das suas vesículas, ele vai ter o que? Acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai ser liberada na fenda sináptica, vai agir nos receptores musculares, que são receptores pós-sinápticos lipotípicos, e assim vai fazer com que haja contração muscular. Tá? Por isso que em determinadas doenças neurológicas a gente tem
não tem a liberação efetiva dessa acetilcolina e o paciente acaba fazendo fraqueza muscular. Se ele tiver neuro ou não. Qual é o nome dessa doença em que a gente tem menos liberação de acetilcolina na fenda sináptica? Você lembra? Miastenia grave, tá? Então, uma dessas doenças que a gente tem deficiência da liberação de acetilcolina na fenda sináptica é a miastenia grave, tá? Então, a gente tem que saber que o neurônio pré-sináptico, ele tem receptores muscarínicos, vai liberar essa acetilcolina na fenda sináptica, vai agir nos receptores pós-sinápticos musculares, né? Que são receptores nicotínicos, e com isso vai haver a contração muscular. Posteriormente, essa acetilcolina, ela vai voltar, vai ser recaptada para o neurônio pré-sináptico, através da acetilcolinesterase. Ela que vai quebrar a acetilcolina e vai colocar novamente ela para dentro do neurônio pré-sináptico, para ser novamente reformulada e ser liberada numa próxima contração. Entendido até aqui? Essa imagem, ela fala bem que a gente conversou agora, tá? A gente tem um neurônio pré-sináptico e tem a membrana muscular pós-sináptica. Os receptores pré-sinápticos são receptores muscarínicos e os receptores pós-sinápticos são receptores nicotínicos, tá? A gente vai ter a formação da acetilcolina através da acetilcoenzima A, certo? Ela vai ser englobada por uma vesícula e vai ser liberada na fenda sináptica. Na fenda, ela atua no receptor, tá? E posteriormente ela vai ser quebrada novamente e vai voltar para dentro pela acetilcolinesterase e vai voltar novamente para dentro do neurônio, para ser reutilizada novamente. Então veja como a gente tem um ciclo de liberação e depois de recaptação de acetilcolina para dentro do neurônio. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Nós vamos ter a classificação dos bloqueadores neuromusculares. Primeiro a gente vai ter os despolarizantes, que o único representante é a succinilcolina, tá? E vamos ter os adespolarizantes, que são os aminoésteres e os benzoquinolínicos, tá? Vamos entrar agora falando sobre os despolarizantes. Os despolarizantes, o representante é a succinilcolina. Essa medicação vocês vão ver com frequência no carrinho de parada também, tá? E na intubação de sequência rápida, como a gente conversou em aulas anteriores. Essa molécula, a succinilcolina, ela tem um início de ação em 30 segundos e a meia-vida dela é de 5 a 6 minutos. Ou seja, se eu vejo que um paciente tem preditores de viés difícil e que eu talvez não consiga intubar, não ventilar esse paciente, eu uso uma droga que tenha meia-vida rápida e início de ação rápido. Porque caso eu não consiga intubar ou ventilar, o paciente volta ao drive respiratório mais rapidamente. Lá na frente, quando eu for falar de lopurone, a gente usa ele por quê? Porque ele tem um reversor específico, então é o gama 10. Se eu não tivesse esse reversor específico, eu teria que ficar ventilando meu paciente por 20 a 40 minutos até essa droga ser metabolizada e excretada e o paciente voltar à respiração espontânea. Então vejam qual a importância de eu saber a meia-vida da medicação para eu saber se eu tenho um reversor específico ou não, caso tenha alguma intercorrência e eu não consiga intubar ou ventilar esse paciente, certo? Então a gente vai usar intubação em sequência rápida, que já foi falado, e caso de laringoespasmo. O que é laringoespasmo? É quando a glote fecha. Então, quando a glote fecha por algum estímulo, o paciente está em torno superficial e algum estímulo de saliva, de sangue, ou até mesmo a passagem do tubo orotraqueal pode fazer o fechamento da glote. E uma das medidas de tratamento é usar a succinilcolina, que vai relaxar a glote e a gente vai conseguir ventilar nosso paciente com pressão positiva. Tá bom? Lembrar que toda vez que a gente usa a succinilcolina, vocês vão observar que o paciente vai ter fasciculações, tá? Então, a fasciculação da succinilcolina ela é bem intensa. Então, não tem como vocês não observarem isso, ele vai se tremer todinho. Então, isso é a gente chama de fasciculação devido ao uso da succinilcolina.
porque tem um relaxamento muscular muito intenso, tá bom? Efeitos adversos. Toda vez que a gente usa em crianças, ela pode fazer bradicardia, tá? Por qual motivo? A succinilcolina, a criança, ela tem um sistema simpático imaturo, então ela tem predominância do parasimpático, tá? Então ela tem tendência a fazer bradicardia e hipotensão. A succinilcolina age nos receptores nicotínicos pós-sinápticos. Então, se eu faço uma medicação que eu tenho a chance de ter bradicardia associada, eu sempre faço atropina antes para poder usar a succinilcolina em crianças, tá bom? Então, em crianças é mandatório a gente fazer a atropina antes de fazer a succinilcolina. Pode ter parada cardiorrespiratória, porque toda vez que eu uso a succinilcolina, eu tenho uma liberação de 0,5 milimol de potássio na célula. Então, se esse paciente ele já está com potássio elevado, ou ele tem alguma arritmia cardíaca, eu posso precipitar, posso levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que a cada uso da succinilcolina, eu tenho liberação de 0,5 milimol de potássio da célula, tá bom? Aumento da pressão intraocular. Devido a essa fasciculação que é normal ao uso da succinilcolina, a gente tem um aumento na pressão intraocular. O normal é de 15 a 20 o máximo, tá? Então ela é contraindicada em pacientes que têm glaucoma. O glaucoma nada é que o aumento da pressão intraocular. Então, chegou um paciente que vai fazer uma cirurgia de olho e ele tem glaucoma, eu não posso induzir a anestesia geral desse paciente com succinilcolina, está errado. Tá? Aumento da pressão intracraniana. Paciente neurológico, paciente com alguma neuropatia que vai fazer uma cirurgia da neuro, é contraindicado também porque aumenta a pressão intracraniana. Tá? E a gente tem que sempre lembrar do aumento da pressão intragástrica, tá? E do esfíncter esofagiano inferior. Por quê? Porque se o paciente for um paciente estômago cheio, esse conteúdo ele pode voltar para a cavidade oral e ele broncoaspirar. Então, tem sim uma possibilidade de a gente estar fazendo uma droga que pode precipitar esse paciente a ter um refluxo do conteúdo do estômago para a cavidade oral. Tá? Então, esse é um risco que pode acontecer a gente usando a succinilcolina. 0,5. Quais são os efeitos quando é contraindicada o uso da succinilcolina? Paciente com hipercalemia, tá? É contraindicação absoluta, ou seja, aquele paciente renal crônico, ou algum paciente cardiopático que chegou com potássio de 7, 8, eu jamais posso induzir esse paciente com a succinilcolina, tá? Paciente acamado, ou seja, aquele paciente que está acamado devido a um AVC ou até qualquer outra doença, eu não posso fazer também. Por quê? Por qual motivo? Porque esse paciente ele tem uma proliferação dos receptores extrajuncionais. Se ele tem uma proliferação dos receptores extrajuncionais, ele vai ter mais liberação de potássio da célula do que 0,5 milimol. Então, eu vou ter uma hipercalemia muito intensa em função do uso da succinilcolina. Então, paciente acamado, eu não posso fazer a succinilcolina, tá? E paciente queimado após 24 e 48 horas. Alguém sabe que respondeu o porquê? Qual a fisiopatologia do queimado? Ele já tiveram salva, queimadura? Não, a senhora explicou mais Então a gente tem que lembrar que durante o queimado, tá? Ele está vasodilatado. E além disso, ele tem uma grande lesão muscular. E o que a gente tem dentro do músculo? Potássio. Então o próprio potássio desse paciente queimado após 24 a 48 horas vai estar elevado. Tá?
Então, chegou um paciente queimado para mim, um grande queimado, com queimadura de via aérea. Nesse momento que ele chegou, eu posso usar succinilcolina. Mas se ele for fazer um desligamento de face de qualquer parte do corpo após 24, 48 horas, eu não posso induzir a anestesia dele com a succinilcolina. Entendi? Então, no momento da queimadura, se ele chegou para mim, eu posso intubar com a succinil. Após 24 a 48 horas, é contraindicado devido à chance de fazer uma hipercalemia severa e uma arritmia, que é dentro de uma parada. Tá? Então, devido ao grau de lesão muscular e liberação maciça de potássio da corrente sanguínea. Então, por isso a gente não pode usar. Lembrar que, devido a essa fasciculação, geralmente quando o paciente já for pegar anestesia, devido ao uso da succinilcolina, ele vai queixar de dor muscular. Então, essa fasciculação é tão intensa que ela pode causar algum grau de mialgia. Então, se ele acordar queixando de dor muscular, a gente já sabe que pode ser produto da nossa medicação. Eu vou já falar. Eu só vou completar e eu já falo. Tá? As interações medicamentosas que a gente pode ter com a succinilcolina. A gente pode usar a succinilcolina junto com o bloqueador neuromuscular adesmolarizante, tá? Não tem nenhuma contraindicação da gente usar a succinil, porque a gente sabe que a meia-vida dela é de 5 a 6 minutos. Então, logo após isso, o paciente ele vai começar a respirar. Então, se esse paciente está em ventilação mecânica e você quer dar um maior conforto para ele, você vai ter que usar uma droga que é meia-vida maior, de 20 a 40 minutos. E essa medicação geralmente é um bloqueador neuromuscular adespolarizante, tá bom? Vai aumentar o tempo do Atracur e do Rosulone, que são drogas que a gente vai conversar daqui a pouco. E a gente usa os anticolinesteráticos, eles potencializam a succinilcolina, tá? Então a gente sempre tem que pensar em medicações que o paciente possa estar usando, que pode aumentar a gravidade do efeito adverso dessa nossa medicação, que é a succinilcolina. Eu entendi. Posso usar um succinilcolina com uma adesmolarizante? Pode usar. Qual que eu não posso usar? Não, você vai usar a succinil seguida de um bloqueador neuromuscular adespolarizante, porque a meia-vida dele é de 5 a 6 minutos. Então, logo após isso, ele vai começar a respirar espontaneamente. Então, se você quer manter aquele paciente sedado e respirando através de ventilação mecânica, você faz mais bloqueador, mas adespolarizante, porque a meia-vida dele é mais longa. Tá? Então, você pode usar associado a isso. Quando a gente vai ter a ação da succinilcolina prolongada? Quando ela vai durar mais no meu paciente, tá? Vai ser em pacientes hepatopatas, a gente sempre vai ter um prolongamento dessas medicações, tá certo? Paciente grávida, que a gente vai ter um volume de distribuição maior, ou seja, ela tem um aumento da volemia, sabe? A grávida tem um aumento da volemia em 20%. Então, a gente vai ter também um aumento da prolongação dessa medicação. Paciente com ICC, que tem a função cardíaca já deprimida, a gente também tem um prolongamento dessa medicação. Assim como pacientes renal crônicos, né, queimados, grandes queimados. Então, sempre a gente tem que ter cuidado, tá? A gente tem que lembrar que pacientes que têm pseudocolinesterase atípica, que é uma alteração genética encontrada em 5 a 10% da população, também tem um prolongamento da função da succinilcolina. Então, aquele paciente, ao invés de a gente esperar de 5 a 6 minutos a meia vida, a gente pode ter um prolongamento até 15 minutos, o que não é o normal da droga, tá? Então, a gente tem que saber sim, porque nós vamos utilizar com bastante frequência na sala vermelha e em paciente comparado. Qual é a dose da succinilcolina? Essa vocês já sabem porque a gente estudou lá em intubação de sequência rápida, tá? Então a gente vai usar de 1 a 1,5 miligrama por quilo, tá? Nós temos que saber a quantidade por quilo, porque vocês vão também pegar criança, e sabendo que em criança a gente sempre tem que fazer a propina antes, para evitar a bradicardia, certo?
Então, a dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo. O início de ação, como eu falei para vocês, é de 30 a 60 segundos, então é início de ação rápido, eu não preciso esperar as minhas drogas fazerem efeito, porque praticamente o efeito é instantâneo, tá? A duração é de 5 a 6 minutos, eu coloquei nos 10 minutos, e sempre lembrar da pseudopolinesterase, tá? Pode prolongar a meia-vida da minha droga. Quando você faz a succinilcolina, mesmo assim ele não consegue reverter não voltar à respiração espontânea em 6 a 5 minutos, aproximadamente. Aí você começa a desconfiar, na verdade. Tá? Esse daí descarta, né? Isso, geralmente eu digo de 5 a 6. Tá? Eu coloquei aí a via intramuscular porque a gente pode sim pegar pacientes, por exemplo, principalmente grande queimado, em que a gente não consegue uma punção periférica para poder fazer a succinilcolina. E às vezes vocês não podem ter a prática para fazer um acesso centrado. Então, na dúvida, o paciente está evoluindo com uma parada respiratória, a gente pode fazer a succinilcolina intramuscular. E qual é a dose intramuscular? A gente vai usar de 3 a 5 miligramas por quilo. Tá? Então, vejam que a dose é muito maior que a dose endovenosa, que a gente está fazendo praticamente no segundo compartimento. O primeiro compartimento que a gente fala é o compartimento venoso, o segundo compartimento é o muscular e o terceiro compartimento é o músculo. Então, quando eu faço o segundo compartimento, que é o músculo, a gente sempre aumenta um pouco mais a dose. Tá? E crianças também sem acesso venoso. A gente pode usar. Tá? Com relação à anafilaxia, a gente tem que lembrar que a succinilcolina, ela é uma substância que ela é análoga à acetilcolina, tá? Então a gente viu na fisiopatologia de como age a acetilcolina na fibra sináptica. Então ela é uma medicação que foi feita em laboratório, que ela é análoga à succinilcolina, tá? Então, por ela ser análoga à succinilcolina, se o paciente tiver uma hiperreatividade, ou alguma alteração genética para esse tipo de medicação, a gente pode sim ter uma liberação de anticorpos e, consequentemente, um choque anafilático. Tá? É raro, mas a gente tem que saber que pode acontecer, tá certo? Então, é uma condição que pode ser possível sim de acontecer com o uso da medicação. Então, aqui até agora nós falamos de bloqueador neuromuscular despolarizante da succinilcolina, certo? E agora nós vamos falar dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, certo? Os adespolarizantes, o que a gente vai ter? A gente vai ter o atracúlio como droga, pocurônio, pancurônio, cisatracúlio como característica dessas medicações, tá? E a grande maioria delas, o início de ação é de 3 minutos. Então, eu não posso fazer a medicação e tentar entubar o paciente imediatamente, porque ele não vai estar relaxado, a minha laringoscopia vai ser mais difícil, então eu tenho que esperar a início de ação da droga para poder fazer a laringoscopia, tá? Então, a início de ação é de 3 minutos e a meia-vida é de 20 a 40 minutos, tá? Então, são drogas com a meia-vida maior. O que a gente vai lembrar aqui? Que a gente vai ter são drogas hidrossolúveis. O que isso quer dizer? São drogas ionizáveis. Se elas são ionizáveis, elas penetram com mais facilidade ou com menos facilidade na membrana dendrítica? Menos facilidade, né? Então a gente já sabe que em meio que eu tenho mais profílico, essa medicação ela tem mais dificuldade de penetrar, tá bom? Elas não atravessam a membrana íntegra, tá? Ou membranas ou barreiras. Por que eu falo isso? Porque ela, por exemplo, na grávida, ela não vai atravessar a placenta. Então, se eu fizer anestesia geral na grávida, eu não vou comprometer a função respiratória do RN que vai nascer, tá? Então, fiquem tranquilos que quando a gente faz anestesia geral na grávida, a única coisa que passa pela placenta é o opioide, por isso que tem chance do bebê nascer com depressão respiratória. Mas não é em função do bloqueador neuromuscular, porque ele não atravessa a placenta. Entendido?
Outra situação é que eles são antagonizados pelos anticolinesterases. E quais são esses anticolinesterases? A gente usa a protigmina associada à taurina, tá? Então, toda vez que eu quero reverter o meu bloqueador neuromuscular adescolarizante, eu uso anticolinesterases. Quais são eles? A protigmina e a atropina. Mas como eu sei que a meia-vida da minha droga é de 20 minutos, se eu fizer essa medicação e imediatamente fazer o anticolinesterato, ele não vai fazer efeito. Por quê? Porque ele vai estar ocupando todos os receptores. Ele vai precisar ser metabolizado e excretado para mim poder usar anticolinesteráticos para competir com esses receptores para poder eu fazer a reversão do bloqueio, tá? Então não adianta eu fazer um bloqueador neuromuscular descolarizante e imediatamente fazer anticolinesterático. Primeiro motivo, né? Porque eu tenho que esperar a meia vida da droga para liberar receptores, entendeu? E aí sim, os anticolinesteráticos vão competir com esses receptores para poder evitar novamente o bloqueio, porque o bloqueador neuromuscular usa tudo e ele vai fazer uma reversão, o paciente não vai ficar crionizado. Então, por isso que a gente não usa em sequência rápida esses bloqueadores que têm a meia-vida maior. Exceto o ropurônio, porque ele tem um bloqueador neuromuscular específico. Então, se eu fiz imediatamente e eu não consegui entubar, eu posso fazer o reversor específico dele. Então, o Sugammadex, em 1 minuto, ele vai voltar a respirar. Tá certo? Qual que é esse remédio? Ropurônio e Sugammadex, eu vou falar agora. Primeiro falando do atracuro, tá? O atracuro ele tem um início de ação rápido, que é de 13 minutos, e a duração intermediária, que é de 20 a 40 minutos. Uma característica importante do atracuro é que ele libera histamina. Então, aquele paciente que tem asma, aquele paciente que tem história de atopia, a gente evita usar atracuro porque ele pode ter um broncoespasmo na indução da anestesia. Então, tá vendo como eu sei a droga, a característica dela, a gente evita em determinadas situações, tá bom? E a metabolização do atracuro é pela via de Wolfram. O que é a via de Wolfram? Vai depender do pH, tá? Para ser metabolizado e excretado. Então, ele vai ser justamente, a via de excreção vai ser pela via de Wolfram, de acordo com o pH e temperatura do paciente. Certo? Então, aqui ele não precisa do metabolismo hepático para ser excretado. Apenas apenas o pH e a temperatura do paciente. Qual que é só? Oi? 3 minutos. 3. De 20 a 40 minutos. O cisatracuro, ele é muito parecido com o atracuro, porém uma característica dele é que ele não libera histamina. Então, se eu tenho um paciente asmático ou com atopia, eu posso usar o cisatracuro, ele não vai ter menor chance de fazer broncoespasmo, tá? É a mesma via de metabolização do atracuro, ou seja, a via de Wolfram. A duração dele é um pouco maior, mas não é tão diferente assim. E ele é 4 vezes mais potente, ou seja, ele tem maior latência em relação ao atracuro, tá? Mas ele é uma ótima droga quando eu tenho que escolher entre o cisatracuro e o atracuro. Justamente já por ele não liberar histamina, a gente já evita uma série de consequências do nosso paciente. Às vezes o paciente tabagista também tem uma hipersensibilidade da agulha crônica, e a gente pode evitar qualquer estímulo que possa desencadear liberação de histamina dele. Tá? O pancurônio é interessante porque desses bloqueadores neuromusculares adescolarizantes, ele é o que tem maior meia-vida. A meia-vida dele é de 1 hora. Tá? Então, a meia-vida dele é de 1 hora, e a gente tem que lembrar que ele tem uma ação vagorítica. Então, no momento que eu faço o pancurônio, ele vai fazer taquicardia. Então, eu observo a frequência cardíaca do meu paciente, vai estar 80. Quando eu faço o pancurônio, a frequência vai para 90 ou até 110.
Então, é uma reação normal que eu espero da minha medicação, tá? Então, ele tem uma ação vagonítica que vai estimular a taquicardia. E quando eu escolho o pancurônio, naquelas cirurgias que são mais prolongadas, né, que vão durar 6 a 5 horas, eu não tenho que ficar replicando o meu bloqueador neuromuscular de 20 em 20 minutos. Ou aqueles pacientes que eu não tenho probabilidade de virar difícil, e eu já induzo ele com pancurônio e vou fazer minha laringoscopia. Mas lembrando que a minha vida dele é de 1 hora, tá? A gente tem que lembrar que a metabolização aqui vai ser hepática e a excreção renal, e é alterado na insuficiência renal e hepática, tá? Então a gente pode usar no paciente renal e hepático sem problema nenhum, certo? O Vecurônio eu trouxe para vocês conhecerem, porque vocês vão ver na literatura, tá? Mas é uma droga que a gente não tem no nosso centro cirúrgico. No nosso centro cirúrgico a gente vai ter, até na UTI, atracúrio, cisatracúrio, pancurônio e roucurônio, tá? Então, quando eu falar esse nome para vocês, você já vai ter na cabeça de vocês que vocês sabem que é um bloqueador neuromuscular, tá? Então, assim, eu não quero nem que vocês perguntem o que é isso, porque vocês já conhecem a droga, você já estudaram sobre. Então, por isso que a gente tem que conhecer, tá? É uma estrutura química semelhante ao pancurônio, tá? O início de ação um pouco mais rápido e a duração mais curta. Mais curta de quanto? 45 minutos, tá? Mas ainda assim é uma meia-vida longa. Não libera histamina, o metabolismo também é hepático e a excreção é renal, e sem efeito cardiovascular como tem o pancurônio, que é a taquicardia, tá? Então, nesse contexto de não alterar a função cardíaca, a gente pode sim usar o Vecurônio. Se eu vou induzir um paciente cardiopata, em que ele vai fazer 3 pontos, uma revascularização miocárdica, o ideal é que eu não use com o pancurônio. Por quê? Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento a minha demanda de oxigênio pelo miocárdio. Então, se eu fizer o pancurônio na minha indução, e esse paciente já está com uma obstrução severa, não consegue oxigenar as células do miocárdio, esse paciente pode ter uma parada na indução da anestesia por falta de suprimento de oxigênio no coração. Então vejam que se eu sei da fisiopatologia da doença, eu evito determinadas drogas que podem piorar a mortalidade do meu paciente. Então o pancurônio não é droga de escolha para induzir paciente cardiopata, porque ele já tem uma obstrução arterial, que oxigena pouco o tecido miocárdico e, consequentemente, pode evoluir por uma hipóxia, do infarto, no intraoperatório, ou quer dizer, na indução da anestesia, tá bom? Então, a gente tem que saber tudo isso. O nosso famoso Vecurônio, tá? O Vecurônio vocês vão ver com bastante frequência, porque ele tem um antagonista específico, certo? Eu posso usar ele também em intubação em sequência rápida, como a gente já conversou. Vocês lembram a dose? Quanto? 1,2 mg por quilo, tá? 0,6 mg por quilo a gente usa na indução para fazer a intubação esperando o tempo do início da droga. Quando eu quero intubar imediatamente, eu não posso esperar, não posso ventilar meu paciente, eu passo a dose de 1,2 mg por quilo, tá? E tem uma estrutura semelhante com o pancurônio e o roucurônio, tá? A duração também é muito parecida, o início de ação é de 10 minutos e a meia-vida de 20 a 40 minutos. E aqui a gente vai observar que a excreção ela vai ser tanto por via renal, biliar ou até pelas fezes. Então, quando eu chego um paciente para me anestesiar, em que ele fala que não tem mais a vesícula, e eu vou fazer uso do pancurônio, eu sei que ele já não vai ter uma via de excreção que vai ser a via biliar. Então, talvez a duração da droga seja um pouco maior do que eu esperava, tá? Então, por isso que a gente tem que saber a via de excreção também das medicações. Se eu tenho um paciente renal crônico, ele é renal crônico dialítico, e aí eu preciso fazer uma anestesia geral porque ele vai botar um catéter de tricórnio no abdômen. E aí eu pergunto para vocês, na função da anestesia, qual seria o melhor bloqueador neuromuscular para esse paciente?
Não. Vamos começar a pensar aqui. Para mim não ficar só falando e vocês. Vamos começar a pensar nos pacientes para saber qual é o melhor. Se ele já não tem o rim, então eu não vou conseguir metabolizar esse bloqueador por via renal, correto? Então eu tenho que usar drogas que sejam metabolizadas pela via de Wolfram, que é devido ao pH e temperatura. Então qual seria a melhor? Atacuro ou citatacuro. Então tá vendo como eu sei agora que a metabolização desse paciente não vai ser efetiva e inclusive talvez eu nem consiga escapar porque ele não tem a via de excreção para eu fazer. Então nesse paciente eu posso usar atacuro ou citatacuro. Professora, procurando essa altere não pode ser usado. Esse cara pode ser usado. O concurso não pode ser usado aqui porque a minha vida dele é longa, tá? E a excreção também é via renal. Então, nesse caso, não é a melhor opção para esse paciente, tá? Então, a gente sempre tem que pensar qual vai ser a metabolização, excreção e os efeitos adversos que podem causar no nosso paciente, tá? Então, nesse paciente não tem um rim para excretar, para não ter ficado circulando sempre na corrente sanguínea, a gente tem que usar uma medicação que não seja de excreção renal. Bom. Aqui a gente já conversou, vocês já lembraram, né? Ainda há pouco, como a gente vai fazer a dose do Rocurone, tanto para a indução da anestesia como para a indução de sequência rápida. Então, é obrigatório vocês saberem, tá? Tem que saber porque vocês vão utilizar na prática médica de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o antagonista dele, que é o Sudomadex, tá? Então, se eu usei o Rocurone e por algum motivo eu não consegui entubar nem ventilar esse paciente, eu posso fazer um antagonista, que é o Sudomadex, e em 1 minuto esse paciente vai voltar ao drive respiratório normal. Sudomadex, tá? Eu não consigo fazer isso com atacuro, nem com cisatracuro, nem com pancurone, nem com vercurone. Eu vou precisar que essas drogas sejam metabolizadas e excretadas para me poder usar o reversor que é o anticolinesteráse, tá? Porque se eu usar no momento em que eu fiz a droga, eu vou estar com todos os receptores ocupados e esses antagonistas não vão conseguir fazer a ocupação do receptor e, consequentemente, não vão conseguir reverter a sua função. Então, para mim reverter um bloqueador neuromuscular adespolarizante, eu tenho que esperar a metabolização, o tempo de meia-vida de metabolização e excreção para depois fazer um reversor, tá? E o único deles que tem reversor específico é o Rocurone, que é o Sudomadex. Propriedades do Rocurone, tá? Ele é estável hemodinamicamente, não libera histamina e não tem reação anafilática, tá? A reação anafilática que a gente descreveu aí foi mais para pacientes que têm uma sensibilidade maior a determinadas drogas. E a gente pode fazer em criança, em paciente com história de distrofia muscular não diagnosticada. Uma situação que eu esqueci de falar para vocês é que succinilcolina a gente não utiliza em criança do sexo masculino abaixo de 8 anos. Por qual motivo? Alguém sabe? Já tiveram eu aqui? Pediatria já tiveram? Distúrbio neuromuscular mais frequente que o menino. Que a gente pode fazer e precipitar a evolução dessa criança. Vocês lembram ou não? Qual distrofia? Não, distrofia do Duchenne. Tá? Então, até os 8 anos, tem muita criança que ainda não foi diagnosticada menino com a distrofia de Duchenne, tá? É uma doença genética, mas comum em meninos. Então, se eu realizar a succinilcolina, eu posso precipitar essa manifestação dessa doença e o paciente evoluir mais rápido no seu prognóstico. Então, em meninos, homens, a gente evita o uso de succinilcolina, tá?
Mas lembrando que a gente pode fazer em criança, sim. E sempre que a gente for fazer em criança, substituindo a gente tem que fazer a atropina antes. Tá? A reversão dos outros bloqueadores neuromusculares adespolarizantes que não glucurônio, ela é inespecífica, tá? Porque a gente vai usar os anticolinesteráseos, tá bom? Eles vão aumentar a acetilcolina na fibra sináptica e vão agir nos receptores que estão localizados nos bloqueadores neuromusculares. Então, por isso que a gente tem que ter uma metabolização e uma excreção para a gente poder usar esses anticolinesteráseos, tá? Pode ser a neostigmina, que é o mais comum, a pridostigmina e a pridostigmina, tá? Então, sempre lembrar que a gente tem que esperar a meia-vida da droga para poder usar esse reversor não específico. Ação dos receptores anticolinérgicos, tá? A gente vai já sabe que são receptores nicotínicos pós-juncionais, tá certo? E no efeito, no pré-juncional, a gente vai ter o aumento da liberação da acetilcolina na fibra sináptica. Que a acetilcolina vai agir nesse receptor, aumentando a contração e o desligamento da fibra de actina e miosina, certo? E acima da contração muscular. Então, sempre lembrar disso, porque a gente tem que saber que a reversão dos bloqueadores neuromusculares, exceto do glucurônio, é inespecífica, feita por anticolinesteráseos, tá? E qual anticolinesterásico? Vai ser a prostigmina, a neostigmina ou a pridostigmina, tá? Então, sempre tem que estar atento a isso. E a reversão específica, como a gente já falou, vai ser o glucurônio, tá? E a gente vai usar quando? Intubação em sequência rápida, naquela situação que eu não intubo, não retiro, tá? Cirurgia suspensas e obesos. Então, a gente sabe que o obeso ele já tem um potencial preditor de via aérea difícil. Circunferência do pescoço maior de 40 centímetros, né? Tem que avaliar o manopate, abertura bucal, dentes incisivos. O que mais? Distância giromenta, distância externomenta. E alguma coisa mais? Essa daí é do cancelar e endoscopia, que é a forma teleirônica. Entendeu? Então a gente tem que sempre saber olhar para o paciente e já visualizar preditores de via aérea difícil. Então, às vezes a gente passa na rua, a gente já vê assim, nossa, esse cara deve ser difícil de entubar, entendeu? Porque a gente já viu, então a gente já tem aquela maldade de saber se o paciente vai ser via aérea fácil, provavelmente fácil ou não, tá? Alguém pode ler, por favor? Atracor, 0,5 mg por quilo é administrado para a indução da paralisia de um paciente anestesiado e hemodinamicamente estável. Logo depois da administração do fármaco, o paciente se torna hipotenso. Hipotensão provavelmente ocorre em razão de A. Efeitos mediados por receptores adrenérgicos, B. Bloqueio gangliônico, C. Liberação de histamina, D. Efeitos inotrópicos negativos, E. Efeitos hemodinâmicos da laudanosina. Essa daqui está bem explicada, né? Alguém tem dúvida nessa questão? O que o atracúrio faz? E a histamina faz o quê? Faz vasoplegia, certo? Por isso que ele evolui com hipotensão. Então, a gente já sabe que dentre eles, o atracúrio libera histamina. Pode ler, por favor? Em relação aos anticolinesteráticos, é correto afirmar que A. Sempre revertem o bloqueio não despolarizante. B. Diminui o tempo de bloqueio dos agentes despolarizantes. C. Prolongam o bloqueio neuromuscular de todos os relaxantes musculares. D. Revertem a ação do agente despolarizante se há somente bloqueio parcial. Ou E. Revertem o bloqueio adespolarizante se o nível plasmático da droga for baixo.
Essa questão eu bati forte aqui com vocês, não tem ninguém errando essa questão. E aí, gente, qual é? Alguém ia marcar a letra A? Não. Letra B? Letra C? Letra D? Ninguém? Letra E? Sim. Tá. Então a gente já conversou que exceto o lopurônio, as outras medicações, eu preciso que ela seja metabolizada, excretada, tenha pelo menos feito a sua meia-vida para eu poder usar o reversor inespecífico, que é o dos anticolinesterases, tá? Então, por isso que a gente já sabe que a letra E é a resposta correta da questão, tá? Então, agora, lá no pronto-socorro, quando vocês forem acompanhar o residente, ele, caso ele use um bloqueador neuromuscular despolarizante e por algum motivo ele não consiga acessar a BL do paciente, ele está com preguiça ou cansado de ventilar o paciente manualmente até esperar a reversão e a excreção da droga, e aí ele quiser usar um anticolinesterato de forma imediata, vocês vão conversar com ele e explicar o porquê não vai fazer sentido ele usar naquele momento, tá bom? Então agora vocês já sabem o porquê. Por isso que é importante não só a gente conhecer a droga em si, para a gente saber da fisiopatologia, da farmacologia, para a gente interagir com toda, de uma forma global, tá? Próxima, pode ler? Em relação ao uso de bloqueadores neuromusculares do paciente queimado, tem-se que a transcorrida uma semana de queimadura, a succinilcolina já pode ser utilizada com segurança? B. O aumento do número de receptores extrajuncionais de acetilcolina prolonga a despolarização da succinilcolina? D. Deve-se evitar o uso de succinilcolina nas primeiras 24 horas, tão somente nos pacientes com superfície corporal queimada maior que 40%. D. Transcorrida uma semana de queimadura, a dose dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes deve ser menor do que as atualmente utilizadas. Ou E. O mecanismo pelo qual a succinilcolina leva à hiperpotassemia é por imunodepressão, podendo ser utilizada sem problemas na maioria dos pacientes queimados. Não pode usar, mas 24 a 48, só depois você pode usar. O que a gente conversou? Não pode usar. Passou de 48 horas, já pode usar. Não, após não pode usar. Não pode usar. Então, letra A não, né? Letra C. Eu também não. Letra C a gente acabou de comentar. Letra C também não. Qual é a letra que vamos usar? D. D. D de dado? Moda. Contraindicações da succinilcolina. Paciente com hipercalemia, paciente acamada, porque tem uma proliferação de receptores extrajuncionais e, consequentemente, se eu fizer succinilcolina nesse paciente, ele vai ter uma resposta muito exacerbada, podendo ter maior liberação de potássio de 0,5 milimol. E o paciente queimado após 24 a 48 horas, eu também não devo mais usar. Por qual motivo? Porque na fisiopatologia da queimadura, a gente vai ter um grande grau de lesão muscular. E essa lesão muscular libera potássio na célula. Então, após 24 horas, eu não posso fazer uma medicação que também vai liberar mais potássio na corrente sanguínea. Então, por esse motivo, a gente não pode usar. Nesse caso, então, a partir de 48 horas, você vai liberar? Não. Após 24 a 48 horas, eu não posso mais usar no corpo queimado. Tá? Antes disso, ele queimou agora. Ele chegou para mim, eu posso fazer a succinilcolina. Mas se ele queimou lá no interior, passou 24 horas, se ele chegou para me entubar, eu não posso fazer a succinilcolina. E quanto que pode você? Oi? Quanto assim está liberado? Depois desse prazo? Com a succinil? Não, antes de 24 horas eu posso usar succinil. Após, não. Mas porque, tipo assim, passou 20 dias, já tá... Não é nunca mais. É porque a gente tem essa proliferação, né, dos receptores, então a gente tem que aguardar para ele melhorar do ponto de vista da rabdomiólise para poder
geralmente não é 20 dias, é um pouco mais. Tá bom? A porcentagem queimada é mais de 60%? Não, a gente não tem porcentagem. Queimou, a gente já fala. Você fala de grande queimado? Não, porque, por exemplo, a letra C, certo? Não é, né? Sim, aham. Mas aí é devido à porcentagem corporal queimada? Não, porque você deve se evitar o uso de ciclocinicolina nas primeiras 24 horas. Nas primeiras eu posso usar. Após 24, 48 horas eu não posso usar. Tá bom? Então após a gente não vai poder usar. Letra B. Vamos lá na letra E. O mecanismo pelo qual a succinicolina leva à hiperpotassemia é por imunodepressão. Nada a ver, né? A gente sabe que é por abertura dos canais iônicos e ocorre a maior liberação de potássio da célula. Então, a letra E está errada. A letra D, alguém ia marcar? Transcorrida uma semana da queimadura, a dose dos bloqueadores neuromuscular não despolarizante, que é o adespolarizante, deve ser menor do que os habitualmente utilizados. Essa questão eu trouxe justamente para a gente conversar dentro dela. O que vai acontecer com a succinicolina? Tá? Na verdade, com o bloqueador neuromuscular adespolarizante. Quando a gente tem um bloqueador em paciente queimado após uma semana, na fisiopatologia da queimadura, a gente sabe que vai ter um extravasamento de líquido. Nesse extravasamento de líquido, a gente vai ter perda de albumina, tá? E vai ter predomínio da proteína, da glicoproteína alfa-glicoproteína, tá? E, consequentemente, por esses bloqueadores, eles são hidrofílicos ou lipofílicos? Hidrofílicos, falei errado, eles são hidrofílicos. Então, se eu tenho perda de albumina e eu tenho aumento da glicoproteína alfa, eles vão ficar ligados maior tempo com a glicoproteína e, consequentemente, eu preciso usar maior dose de bloqueador neuromuscular adespolarizante. Entendido isso? Isso. Então, é maior do que o habitual. Porque vocês vão observar na prática, eu usei 5 ml de bloqueador. Daqui a 10 minutos o paciente já está respirando. Aí você vai olhar assim, nossa, está vencido a medicação. Mas agora não, vocês sabem da fisiopatologia do queimado e sabem por ele ter um grande extravasamento do líquido para o terceiro espaço com perda de albumina, vai ter uma maior quantidade de glicoproteína alfa e, consequentemente, essas drogas vão se ligar com maior facilidade por ser hidrofílica. E eu vou precisar de uma dose muito maior para poder fazer o bloqueio neuromuscular. Correto? Letra B. O aumento do número de receptores extragencionais da acetilcolina provoca a despolarização da succinicolina. Certo ou errado? Alguma dúvida aí? Então, assim, nós terminamos, na verdade, nossos temas, né, que a gente vai abordar antes da prova. Então, são 5 temas, correto? Que a gente vai ter. Estudo do ácido básico, monitorização, relação à soroterapia e sangue, bloqueio de neuroeixo e aula de hoje, bloqueio neuromusculares. Tá? Bloqueadores neuromusculares. Então, assim, eu espero que a matéria tenha sido boa para vocês, que vocês vão utilizar na prática médica. Assim que vocês forem para a prática, vocês vão observar muita coisa que a gente conversou em sala de aula. Vai ser útil para vocês utilizarem lá, tá? Desejo sucesso e nós médicos nunca paramos de estudar. Então, assim, não se acomodem logo que sair da faculdade, porque eu sei que o objetivo de todo mundo é publicar uma graninha, isso é normal, tá? Mas tentem, se possível, assim que puderem, se especializar, tá? E a gente vai se encontrar no pronto-socorro, vai se encontrar no OBS, daqui a pouco todo mundo aqui é colega de passo. Então, qualquer coisa eu estou à disposição para se ajudar, tá certo? E, sinceramente, de coração, desejo sucesso para cada um de vocês, tá bom? Vamos tirar foto.